Pessoal, mais uma live aqui, né? Vamos conversar com a Eva Mansur, que é neuropsicopedagoga, mestre na área, é super estudiosa, autista também, e ela faz todo o processo avaliativo de autismo. Eu já vou chamá-la aqui. Ela não atende só em português, ela atende em inglês, em vários idiomas, e ela atende em árabe. Eu acho que é profissional no Brasil que você vai encontrar que faz avaliação. Ela faz toda essa avaliação para autismo e vários outros transtornos em árabe. Deu uma... Tudo bem, amiga? Como é que você tá? Eu não sei se para mim tá diferente, mas eu acho que o som. Você tá me escutando bem? Agora eu te escuto. Aqui deu uma travadinha e daí ele voltou. Ah, tá. Eu acho que não tá conectando no fone. Deixa eu guardar aqui o fone rapidinho, porque não foi pelo fone. Vamos aqui. Então, pessoal, enquanto nós vamos nos situando aqui, explicar para vocês que como é o esquema da live de hoje. Quantas pessoas chegam no nosso Instagram perguntando: meu filho é autista, eu acho que eu sou autista também. É uma galera. Você está me Bastante. escutando bem? Sim, só que eu acho que tá ecoando, não pegou no fone. Não, eu acho que o Ah, fone não conectou. não, porque agora eu estou te escutando, mas tá Sério? dando eco, então. Não, não é um eco. Será que? Não sei te explicar, mas tá bom, tá melhor. Eu te Tá, escuto. eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir a janela aqui. Qual é o problema? Eu ainda não arrumei essa sala para ela absorver o som, então o som ainda não tá muito legal aqui. Talvez tenha melhorado. Agora melhorou. Melhorou, né? Ah, tá. Aqui abrir Agora a janela melhorou. para ver se não reverbera o som. Então, pessoal, para começar, primeira questão, a Eva ela é avaliadora, então todo o foco aqui vai ser em explicar para vocês esse processo de avaliação. Então vai ser mais uma aula para que você que está em dúvida se é autista, ou que possa ter uma outra questão associada, você saiba o caminho para onde você seguir. Enfim, né? E tem a nossa avaliadora aqui, caso vocês queiram também agendar. Você já entra no Instagram da Eva e já fala com ela: ó, Eva, estou procurando como é que eu posso fazer uma avaliação para isso. E aí, como é que a gente começa toda essa questão, né? É, como eu, como adulta, eu posso procurar esses sinais de autismo da minha infância? Da onde que eu procuro essas informações? Da infância, o que a gente observa muito na criança, gente, que os pais, assim, eles não observam e a gente não julga. É que a criança, quando ela é autista, mesmo aquela criança que vem, os pais ficam, mas nem parece, não ficar estereotipando, ela tem muita dificuldade de interação social. Ela fica muito quietinha. Às vezes a criança já vem com uma dificuldade motora, com hipotonia, os pais não percebem. Ela fica ali no canto dela, ou ela quer tentar socializar, mas ela puxa o cabelo da amiguinha, ela é inadequada socialmente. Então, isso são sinais bem sutis na própria criança, né? Eu sento e observo na minha sala, quando eu junto crianças, assim, eu explico para os pais, olha o que está acontecendo. Ele está puxando o cabelo, mas ele queria dar um abraço, ele está esmagando. Isso é inadequação social. E as pessoas acham que, é criança, né? Até que ponto é criança, até que ponto é uma inadequação. Até que ponto, digamos, isso causa um prejuízo. Causa um prejuízo a ponto da escola enviar um recado para os pais. Igual um menininho que ele tinha mania de cumprimentar todo mundo da rua, ele tinha que dar bom dia. Até o momento que eu falei assim, isso não tá normal. Tem alguma coisa diferente, porque tem que estar na parada no carro, mãe, abre o vidro, querendo abrir para cumprimentar. Sim, é,
Já peguei uma criança que ela ia no colo de todo mundo. Chegava na recepção e ia no colo de todo mundo. Colo, 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 colo. E o que que acontecia? As pessoas falavam, não, não é autista, porque olha, ele quer o colo de todo mundo. E eu, pois é, exatamente, ele não tem um filtro, né? Ele não tem um filtro, ele quer um colo. Ele sentou no meu colo, ele fez carinho na minha cabeça, ele fez carinho no meu rosto. Ele não tem aquela sutileza, aquela delicadeza, né? Isso E com é uma... qual idade, mais ou menos, é esperado que a criança ela tenha essa percepção de quem é estranho e de quem não é, quem é família? assim, é, é esperado que a partir de um aninho, tá, gente? Um ano eles já sabem, eles já têm essa percepção, mas tudo bem se a criança ela ainda se sentir diferente. Por exemplo, eu tô saindo com uma criança daqui, eu sou uma estranha, não é porque a criança me viu que é porque e não quis se relacionar comigo, quer, porque ela é autista. Só que algumas vezes, depois de umas 3, 4 vezes, ela precisa estar se relacionando comigo, tá? Ela precisa criar um vínculo comigo. A gente precisa criar vínculo, principalmente crianças. Crianças criam vínculos muito mais rápido que adultos. E isso fica muito interessante para a pessoa que quando está naquela fase adulta, por exemplo, minha mãe ela falava muito que assim, eu era extremamente sociável, que era aquela que saía falando com todo mundo. Então, esses outliers, essas pessoas que saem muito dessa curva isso do que é esperado, então se buscar na infância, de começar, mãe, como é que eu era? Perguntar para o pai, porque é super importante, né? O adulto. E aí eu trago essa pergunta: por que é importante a gente ter esses relatos passados para adultos? Porque os adultos falam assim: não, eu sou autista dessa forma que eu tô hoje. Mas para ser autista, por quê? Tem que ir lá. Porque a gente precisa ter prejuízo desde a infância, né? Que eu tenho recebido pessoas adultas que querem passar por avaliação, mas elas passaram por traumas recentemente, faz 2, 3, 4 anos. Esses traumas causaram dificuldades sociais, aí elas não conseguiram retomar a vida como era antes. Quando a gente vai lá na entrevista com os pais, que é muito importante, tá, gente? Ou com outra pessoa que seja que tenha visto essa pessoa na infância, ah, socializava muito bem, não teve atraso de fala, não teve nenhum atraso, tinha amiguinhos na adolescência, gostava de ir para baladas. Não fecha critério D, tá? Critério D do DSM. A pessoa precisa ter prejuízos desde a infância, tá? Não é somente ter os prejuízos do critério A e B. Precisa ter desde a infância. Precisa estar ali naquela, naqueles primeiro aninho, né? Que seja, mas precisa estar ali. E aí, entrando nessa questão dos critérios diagnósticos, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesses eixos da parte social, para que as pessoas separem um pouco, porque nem todos os diagnósticos a gente tem que fechar todos os critérios. Eu É, acho que eu tenho uma impressão, você que é especialista, entende de vários, você está olhando vários sempre, mas o autismo é um dos quase mais fechadinhos, né? Que você tem que quase todos os critérios. E quase aí, você todos. poderia explicar essa parte dos critérios sociais e É que assim, os outros, o eixo B, o eixo A? o autismo no DSM ele é dividido em quatro critérios, em quatro grupos, né? A, B, C e D. A, social. B, padrões restritos e estereotipados. C, prejuízos desde a infância. E D, precisa estar trazendo prejuízos para a pessoa. A, né? Tá iniciando interação? Olha que diferente. Tem criança que chega e não inicia interação, mas mantém.
Eu não inicio, mas eu posso manter. Se você puxar assunto comigo, eu vou manter, eu vou falar muito. Tanto que tem um critério no DSM que é bem assim. Quando essa pessoa começa a falar, ela tem dificuldade de dar a fala para outra pessoa. Aí vem alguém e fala assim, poxa, mas o autista não fala, fala. Se você deixar o autista, ele vai falar muito sobre o hiperfoco dele, ele não vai saber a hora dele parar de falar. Isso é um dos critérios A, mas isso é na manutenção de fala dele, né? É... Contato visual. O adulto, ele vem mantendo, ele vem fazendo o contato visual, mas ele não, ele fragmenta. Ai, mas ele não mantém. Não, ele não mantém, assim, as pessoas confundem. Como que o adulto está falando com... Como que o autista fala com o contato visual? Ele sempre vai te responder olhando para os outros lados. Não, e sem contar, às vezes ele tá olhando, mas ele performa mal, né? Porque assim, ele olhou, mas você pergunta, não, mas o detalhe que a pessoa tava com o rosto e todo aquele componente, que às vezes eu olho assim pra pessoa, a pessoa tá fazendo cara de quem? É, eu tava esses dias conversando com uma amiga minha e eu estagnei assim. Aí ela olhou pra mim. Você tá tentando entender minha expressão facial, né? Aí eu fiquei assim, porque eu tento performar numa conversa. Não sei como é com você, Dani, mas eu tento performar numa conversa e não consigo algumas coisas. Porque eu tô conversando com você, aí eu começo a me preocupar. Será que eu tô olhando bem? Tem que focar melhor. E se eu não lembrar do que ela falou? E agora, o que que eu respondo? Gente, isso é critério A, tá? Isso é socialização e interação social do autista. Mas só isso não fecha. E essa questão, assim, eu sou ótima nessa questão. E outra, e a gente deixa de aprender, como você trouxe. Às vezes a gente também tem que performar. E aí eu não sei se eu cheguei a te contar que eu não sei, não sabia fazer cara de nojo. Lógico que eu sei fazer cara de nojo, mas eu não sei fazer cara de nojo de forma intencional, do tipo, faz cara de nojo. Aí eu sempre fazendo cara de nojo, ele disse, não, isso é cara de brava. E aí eu fui me tocar, que eu tô aqui com quase 40 anos e não sabia fazer cara de nojo. Aí ele, não, você tem que, ó, imagina tal coisa assim. Aí a gente dá aquele, aí eu, nossa, isso é cara de nojo. É umas coisas muito, assim, pra Tem gente não um, performar, pra gente não. tem um teste na avaliação que a gente vai mostrando as caretas. Que cara é essa? E que cara é essa? E que cara é essa? Porque é cara de nojo, cara de desgosto, cara de feliz. E tá tudo totalmente relacionado ao nosso emocional que vem da nossa cognição social partindo do critério A, tá? É, a cara de nojo eu faço muito de costume. Eu tenho cara de nojo mesmo. E essa questão que é essa incompatibilidade com o que você está vivenciando, né? A minha irmã, a Sara, sempre falava assim: minhas amigas chegam aqui em casa e elas morrem de medo de você. Eu tinha 13 anos, gente. Comigo, eu tenho mania de sorrir demais. E as minhas expressões, elas são muito exageradas, por eu não saber o range, né, de como, o momento que eu tenho que parar. Então eu fico sorrindo demais, aí de vez em quando a pessoa faz uma cara estranha, peraí, não é pra eu estar sorrindo disso. Aí eu fecho a cara na hora e eu falo, nossa. Que cara que eu vou fazer Exatamente. agora? Que tipo de careta eu faço? E os Perguntar critérios, uma coisa. sim, Quando você pode começar uma avaliação? Existe um momento que você fala assim, tanto os extremos, assim, na fase, tanto na infância quanto na fase adulta, existe algum limite? E os instrumentos também te trazem algum limite? Como é que funciona isso? como assim limite? Eles, Limite, por exemplo, eu
Pensando em instrumento, por exemplo, eu posso usar um instrumento X, é porque um desses instrumentos é contigo, né? Um instrumento tal para um adulto ou de criança. Tem idade para usar esses instrumentos? Eles Tenho. são Eu feitos. tenho por idades e, e assim, por faixas etárias, mas eu mudo a forma de usar o instrumento às vezes, para poder melhorar minha observação clínica. Às vezes, ai, é Porque, só. porque, porque exatamente isso que eu amo. Gente, é que eu amo o relatório da Eva. Eu esqueci de falar isso para vocês no início. Eu, antes de virar amiga da Eva, eu já era apaixonada pelos relatórios dela. Porque ela faz uma análise com base na ciência. Ela não fica dentro de uma caixinha, dentro de um protocolo, achando que tem que. Não, não, ela faz uma análise criteriosa ali. Ai, por favor, desculpa ter Não, interrompido. tranquilo. É, eu faço assim, ao invés de eu mandar o link, eu faço com o paciente e eu faço uma análise em cima de cada questão que ele me passa e eu vou separando. Isso é do critério A, critério B, critério A, critério B. Olha o prejuízo desde a infância que ele me relata, né? Aí, para cruzar esses dados depois, eu aplico um teste para a gente ver se ele não está somatizando de um outro transtorno escondido que a gente não está sabendo lidar, que ele não esteja sabendo lidar. Para ele entender também as comorbidades que ele tem, né? O autista adulto, ele vem com muita comorbidade. Ele vem, às vezes, com TAG, ele vem, às vezes, com toque. É, assim, olha, estava lendo um artigo científico esses dias que 80% dos autistas adultos passaram por crise de pânico na vida e pelo menos 7% tem transtorno bipolar. Volta para os dados, por favor. Eu estava É quantos lendo um por cento? artigo, 70% que tiveram crises de pânico e pelo menos 7% passaram por crise, tem associado transtorno de afetivo bipolar. Por que isso? Porque o autista, gente, ele não sabe o que ele está sentindo, ele não sabe pedir ajuda e ele não sabe, naquele momento da crise, olhar e falar assim, ter uma rede de apoio. Então, nesse momento, ele lidar com isso sozinho. E ele vai gerando as depressões dele, tá? Gerando as depressões, ele pode desenvolver os transtornos afetivos, né? Um deles é a bipolaridade. E ali mesmo, ele acaba gerando outro transtorno alimentar. Olha que grave. Não, e falar uma coisa para vocês, gente. Eu falo abertamente aqui. Para mim, eu vi com uma necessidade. Eu desenvolvi transtorno de pânico. Eu tô dentro dessa estatística. Eu E foi também graças a tive. Eva. Foi a Eva que me alertou. Eu estava numa conversa de amiga mesmo, com uma amiga. Ela modificou totalmente meu panorama. Eu contando para ela sobre as crises que eu estava tendo tantas vezes, e era tudo ela, Dani, você preencheu os critérios. Ela falou assim, eu tô achando. Aí eu fui atrás e tudo, e realmente foi Eu você, deu uma virada na minha chave, porque eu ia estar na mesma inércia. tive, Se alguém não fizesse, foi você. Muito eu obrigada. tive Obrigada, minha amiga. 3 vezes. 3 vezes eu tive. E a gente tem essa tendência a ter, porque como a gente não reconhece as crises que a gente tem, como a gente não consegue nomear as emoções que a gente está tendo, então isso vai se agravando. O pânico se agrava, gente, né? E o adulto autista, ele aparece não só com autismo, aí vem, né? Hoje ele tem autismo, depois ele acha que ele tem todos aqueles sinais de tristeza, de agonia, de choro. Isso não vem do autismo. Isso vem da comorbidade que você precisa descobrir. Desculpa, sinto muito, não vem. Eu vejo pessoas falando, eu sinto que
eu choro muito, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, isso não vem do autismo. O autismo em si é déficits sociais e padrões restritivos e repetitivos. Tá aí. E, e isso que você está trazendo é muito, muito impactante mesmo, porque a gente está colocando muita coisa na conta do autismo e tem toda aquela questão das bases genéticas. Se você tem um ambiente que favorece certos comportamentos, eliciarem, né? Eles vão acontecer. Eu falo que esses últimos tempos eu tive uma pressão social muito grande, onde eu não tinha repertório para isso e eu não tive o suporte adequado. Não tô colocando peso nas costas de ninguém, não é isso, gente, porque ao longo da nossa vida, eu gosto de falar que o autismo, a gente tem um copinho, e o nosso copinho é a nossa capacidade de lidar com essas coisas ao longo da vida. E tem momentos na nossa vida que o nosso copo não dá conta. A gente não tem, e foi isso que aconteceu comigo. E graças a Eva, gente, desculpa a questão do áudio, mas o Instagram tá um safado, tá um Pra safado mim pra tá bom o gente. teu áudio. Pra gente tá ótimo, mas para os outros fica aquela voz de aí vai, novamente. É um problema do Instagram, o Instagram vai ter que corrigir isso. Gente, mas fica aqui que o conteúdo é bom, aí depois vocês revisem, porque o áudio depois fica bom. E aí, aproveitando para te perguntar, quais são os instrumentos, técnicas de avaliação que você usa? Especialmente assim, quando você vai estratificar esses pacientes e vai analisar eles com comorbidades. Como é que é essa sua árvore de decisão e quais são os instrumentos? E aproveitando, qual é a diferença entre triagem e avaliação? Gente, vou ser bem sincera, triagem é só. Ah, é isso, um checklist. Tan, 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 tan. Triagem, sabe? Médico faz triagem de início, enfermeira faz triagem, é, profissionais da rede básica de início fazem triagem, tá? É quando a criança é levada para o pediatra para pesar, triagem. Aí vai para avaliação. Na avaliação a gente faz testagem. Eu gosto do ADOS, eu gosto do ADIR, tá? Eu gosto de outros testes que eu uso para bateria tom, para avaliar a percepção, a teoria da mente das pessoas, né? Cognição social, SRS. Gosto muito do ADIR, porque ele é tão conciso, ele é tão conciso que eu converso com os pais, não tem como escapar uma informação. Ele pode ser feito online. Eu posso estar do outro lado do mundo. Muitas vezes eu estou do outro lado do mundo aplicando o ADIR. Mas ele é muito conciso. O único problema do ADIR é que ele começa a partir dos 2 anos, né? E o ADOS, ele começa a partir do 1 aninho de idade. O ADOS é feito direto com a criança. Tem que ser presencial. Essa é a nossa dificuldade. O que eu gosto no ADOS? Ele avalia muito criteriosamente o grupo A da criança. Por exemplo, como que é a reciprocidade, como é que é o envolvimento. Ele te olhou nos olhos quantas vezes? 3, 4, 6 é tal pontuação. Ele respondeu ao seu chamado quantas vezes? Ele respondeu ao seu chamado com o apelido ou te respondeu ao chamado com o nome dele? Ele respondeu ao chamado com os pais? Como que ele responde quando você faz cócegas? Como que é a atenção conjunta dele quando você brinca com brincadeirinhas de causa e efeito? E, A gente e falar um paralelo dessa atenção conjunta trazendo para adultos. Um exemplo de uma falha dessa atenção conjunta, eu vou dar um exemplo real. Eu tenho um amigo que ele é autista, não diagnosticado, mas assim, ele é claramente um autista, né? É porque ele não buscou diagnóstico.
Eu estava num aniversário de namoro com meu esposo, na época a gente namorava, e eu falei para ele, ele foi para o nosso aniversário de namoro para comer crepe com a gente. Ele sentou no meio da gente e ele não conseguia ter essa atenção conjunta. Que aí eu vou pedir para você explicar como é que funciona as fases dessa atenção conjunta, mas ele não tinha porque ele estava falando só com meu esposo e ele não conseguia fazer. Tem como você falar sobre essas Sim, fases, a importância durante o desenvolvimento? a, a atenção conjunta é assim. Ela começa com a criança com a mãe, tá? A criança, ela começa a ter acesso à mãe no amamentar, ela começa a olhar no olho, ela começa, a mãe depois começa a usar brinquedinhos de chocalho aos 4 meses. Depois a criança, a mãe pode inserir outros brinquedos. Até 1 ano, 1 ano e meio, pode ser inserida uma pessoa, uma terceira pessoa, que não é o pai, tá? Nesse processo todo de atenção conjunta. Mas por que que essa atenção conjunta ela é importante, gente? Essa atenção conjunta da criança, para ela se desenvolver, para a criança compreender o ambiente que ela tá, tipo, entender que eu, Eva, estou aqui. Ali está a Dani, mamãe está ali e a criança está aqui, é ela prestar atenção em nós três aos 2 anos de idade e escolher uma de nós para brincar, tá? Isso é atenção conjunta. Ela conseguir olhar para nós e escolher com alguém para lá brincar. O autista, ele falha muito nisso. Eu, por exemplo, ando entre duas pessoas que estão conversando, porque eu não percebo que eu faço isso. Isso é atenção conjunta. Esse seu amigo, com certeza ele sentou do lado e ficou conversando com você, com o seu marido, e ele foi inadequado. Eu não consigo sentar em um lugar e prestar atenção em várias pessoas falando mesmo assuntos aleatórios. Ou você fala uma coisa, ou eu presto atenção em outra. A gente tem bastante dificuldade na atenção conjunta. Isso porque nós somos muito focados em uma coisa só, tá? A gente hiperfoca em uma coisa só. Precisa de muito estímulo cognitivo nessa parte. Eu vou dizer que é uma das partes mais difíceis da gente estimular hoje, porque ela não envolve somente a parte atencional, ela envolve a flexibilidade cognitiva. Eu tenho toda uma rede das funções executivas trabalhando em cima disso, para que eu possa prestar atenção no que a Dani fala e no que a Ju fala ao mesmo tempo, e eu consiga espremer um pouquinho desse assunto e participar dessa conversa. Eu vou trazer uma questão. O Felipe Nilo passou aqui, gente. Felipe Nilo é Ele é fera. assim, um Ele é super incrível. campeão em artes marciais. Eu contei pro meu pai, falei assim, pai, o Felipe Milo meu segue. Ele, hã? Aí ficou assim, todo mundo, que meu pai ama artes marciais e tudo. E trazendo toda essa questão que nas artes marciais a pessoa tem que estar ali interagindo com várias pessoas e toque. E é tantos desafios envolvidos para um autista que eu achei incrível. Só desculpa o disclaimer, porque eu fiquei assim, eu me senti um Não, ano eu já fui borogodó com ele fazer passando artes aqui. marciais. É Eu já fui extremamente. fazer. Você tentou também fazer? Que aí isso aí entra nos dois eixos as dificuldades. Porque as pessoas às vezes acham que a terapia para o autista tem que ser necessariamente numa salinha assim pequenininha, trancada, e é todo esse contexto em vários lugares, em vários ambientes. E você trazendo avaliação, por exemplo, você está fazendo avaliação online na casa da pessoa, sabe? Você está ali instruindo. Olha que nível, gente, que você instrui os pais a terem um olhar diferente. Isso, nesses processos avaliativos, você já está fazendo uma instrução para esses pais, porque eles vão sair dessa avaliação com um olhar totalmente diferente de como lidar com o filho, com os comportamentos que eles têm que ficar mais atentos. Então, assim, não é só uma avaliação, você dá uma aula É, para esses eu, pais.
A minha ideia é que eles saiam do consultório, da minha avaliação, sabendo o que fazer. Porque eu não. Eu tô cansada, de verdade, de pai que sai de consultório sem saber o que fazer. Eu fui uma das pessoas que saiu do consultório sem eu ter que fazer com o meu relatório. Então, assim, eu quero que até o adulto saiba o que fazer. Olha, Dani, você tem dificuldade, sei lá, na sua compreensão social, você não consegue ler as expressões. Estou sendo hipotética, tá, gente? Você não consegue ler as expressões faciais, isso te prejudica porque X, isso pode fazer Y. Isso que eu quero que as pessoas tenham acesso, sabe? E aí, eu queria trazer uma questão das comorbidades. A gente já começou a falar um pouquinho sobre isso. O que me preocupa sobre as comorbidades é que, por exemplo, a história do Todd, que eu já até conversei com você muito sobre o Todd. O Todd está numa crescente, está crescendo muito esse diagnóstico e para mim, não, no meu ver, não faz sentido. E como é que o autismo às vezes se relaciona com outro transtorno que parece uma outra questão? Como é que você enxerga isso e como você consegue avaliar isso? Porque cria-se muito estigma, principalmente quando a gente vai para um transtorno tão grave. O TOD é um transtorno muito grave. Vou dar um exemplo de criança, vou dar um exemplo de adulto. Vou dar um exemplo de criança, porque autismo, às vezes, as pessoas insistem que ele vem com TOD, porque não foi avaliado funções executivas. Bom, TOD pode ser avaliado a partir de, sei lá, 5 anos e meio, por aí, chutando às vezes 5, com muitos sinais, né? Só que eu vejo um crescente diagnóstico de TOD, mas as pessoas não avaliam a flexibilidade dessa criança, a rigidez. Essa criança ela não é testada ali no consultório. Eu não estou desafiando a criança. Gente, desafiar a criança não é eu dar um brinquedo e tirar até ela chorar. É eu chegar com um brinquedo ali. Vamos jogar com regras. Regras devem ser claras. Que seja um xadrez, lince, sei lá. Coloca ali, testa a criança, veja como ela reage quando ela perde, como ela reage quando não acontecem as coisas do jeito dela. Esses dias uma criança queria colocar regras no meu Uno. Ela queria anotar no Uno. Isso não é TOD, mas o autista ele tem essa rigidez, ele querer colocar as suas próprias regras. Ele tem essa rigidez e será que isso precisa mesmo de medicação às vezes, né? Porque, poxa, uma criança já chutou um brinquedo meu, mas isso pra mim foi, ok, uma crise, chutou o brinquedo, tudo bem. Próxima sessão a gente vê o que faz, vamos testando, a gente vai manejando o comportamento. Mas o que tem acontecido é que as pessoas elas não têm associado os diagnósticos, as possibilidades. Se eu tenho um autista, eu preciso avaliar as funções executivas. É tudo a respeito das funções executivas. As funções executivas são na pirâmide, são a ponta da pirâmide, e os transtornos são todos embaixo. Se não, Isso que eu amo, que você tira os transtornos das caixinhas e vamos avaliar, porque no final das contas, muitos deles têm base genética semelhante. Então, um comportamento, um grupo de genes que está ali relacionado a um transtorno, está relacionado ao outro também. Isso aí, assim, eu acho incrível, todos incrível os. essa visão. E o que Pode é falar. função executiva? Me explica, o que é função Vou executiva? explicar. Só vou terminar de falar do adulto. Peraí, que o adulto é muito clássico. Aí o adulto chega lá para avaliar. Tô com minha atenção não tá muito boa. Não sei o quê. Eu ando irritado. Aí já começa. Já vem para autismo, né? Vem com critérios, mas aí pensa, vou avaliar TDAH. A atenção não tá legal. Mas o autista
também vem com as funções executivas no adulto alteradas, porque, gente, é neurodivergente. O cérebro neurodivergente, ele tem deficiência nas funções executivas. O cérebro borderline e bipolar, que são, não sei o que que esse curtiu aqui, o cérebro borderline e bipolar, que são transtornos de personalidade, eles também vêm com dificuldade nas funções executivas, por causa da atenção e da memória. Então, a gente tem que saber avaliar as funções. O que que são as funções? As funções são aqui. É o topo do cérebro. É o topo. Topo da pirâmide. Ali eu tenho atenção, memória, todos os tipos de atenção. Seletiva, compartilhada, dividida, flexibilidade cognitiva, é, cognitiva controle inibitório. Então, tô ali no trânsito. Dirigindo, me fecharam no trânsito. Solta um xingão, controle inibitório. Como é que tá o seu controle inibitório, né? Como é que essa pessoa, que ela não é autista, ela não é neurodivergente, mas ela tá com alteração nas funções executivas, como é que tá o controle inibitório dela? Uma pessoa estressada no trabalho, é final de ano, tem que bater meta, não bateu meta, não fechou vendas, 28 de dezembro, amanhã já fecha, volta só dia 8 se fechar a meta, tá esquecendo de tudo, função executiva cometida, atenção e memória está cometida pelo estresse. Se eu te avaliar nessa situação, a gente entra em algum possível diagnóstico que não precisaria estar entrando, né? Algumas pessoas elas vêm tão alteradas que eu mando para psiquiatria antes. E tem aqueles que estão tão apáticos também, né? Tem um extremo daquele que o estresse vai ser tão grande que parece que assim vai criando uma crosta em volta, né? Vai ficando meio apático. Vai ficando apático, para de sentir, 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 sentir. É, essa parte entra a parte mais cognitiva, né? Cognitiva emocional. Só que, pessoal, é, isolado ele precisa ser tratado. Funções executivas, a gente trata até com alguns joguinhos específicos. Esses dias eu achei incrível, um psiquiatra que eu sigo muito postou um joguinho. Ah, eu trato minha atenção com isso aqui. Olha que incrível. E entre essas questões, assim, como é que é essa questão, por exemplo, quando você vai avaliar a questão do suporte da pessoa, o como ela precisa de suporte, e olhando também essas questões executivas, como é que você faz essa correlação sobre esses níveis de suporte? Eu só dou suporte por habilidades sociais, tá? Porque falar de suporte no Brasil é algo muito complexo. Falar de suporte do autismo é algo muito complexo. A sua, o nosso suporte, ele não está somente no autismo em geral. Existe todo um círculo, ele é um espectro. Cada área é dividida, né? Tipo uma pizza de 8 lugares, de 8 pedaços, assim. Funções executivas, habilidades sociais, comportamento adaptativo, né? Não vou lembrar dos 8 lugares agora. Só que cada área seria basicamente um nível do autismo. As pessoas fecham o autismo todo como se ele fosse um nível só, mas não é. Ele, ai, por exemplo, eu já estive no nível 2 há 2 anos atrás. Muita gente também esteve com a pandemia, né? Hoje eu me considero um nível 1. Mas as minhas funções executivas, como é que estavam há 6 meses atrás, que eu tinha parado minha terapia, né? Sendo bem realista com vocês. É um assunto muito delicado a gente conversar sobre os níveis. Nas crianças, possuem o costume de falar nível 1, 2 e 3 pelo índice ali intelectual e até o de fala mesmo. Mas eu já vi criança que fala nível 2 precisando de muito suporte
que não é nível 1. Básico, do tipo, não consegue ir ao banheiro sozinho, não se limpa, pode falar o que for, mas assim, se você não tem percepção do seu próprio corpo, é outra coisa que eu tô ficando louca com esse negócio desses desfraudes super precoce, que tipo, só porque a criança fala, né? Vive fazendo xixi na roupa, vive com constrangimento, porque aí não tem percepção do próprio corpo, não tem controle de si, precisa de suporte em relação a isso, não consegue se limpar por conta de questões motoras, aí vem essa correlação com o transtorno motor, que é muito presente no autismo. Eu fico, me agonia. E só porque uma pessoa desfraudou, todos querem desfraudar. É, a gente tem esquecido de respeitar o tempo da criança. Tive uma criança esses tempos também que ela tinha desfraudado. E depois dos 5 anos, né, ele não tinha diagnóstico, ele já tinha desfraudado, ele parou de sentir o esfíncter, perdeu a percepção, né, do corpo. E a gente teve que voltar. A gente teve que fraudar de novo. Até conseguir achar uma terapia que fosse adequada para essa criança. Isso, isso me dói muito, assim, essa questão de justamente como você falou, não fazer essa leitura. E aí o que acontece? Nós vamos para adultos que têm várias disfunções porque não foi respeitada essas fases, essas etapas. Outra questão também, como a avaliação é tão preciosa. Vamos lá, vamos pensar num prédio. Como é que hoje em dia é feito os prédios no Brasil e por que as pessoas gastam tanto dinheiro? Porque as pessoas querem construir. Se você for ver países desenvolvidos, eles passam o maior tempo do processo planejando parte orçamentária, faz o planejamento da planta, das camadas, qualquer. Você vê os projetos de engenharia fora do país, eles passam muito mais tempo nessa primeira etapa. E aí, quando vai construir, fala: esse prédio foi construído em 20 dias, 30 dias, mas ninguém conta que ficou um ano planejando para se fazer esse Planejando. tempo. É, Então é esse que é a questão da avaliação. Eu não estou falando que as avaliações das crianças têm que ser avaliações de um ano, não é isso. E eu creio muito na avaliação dinâmica, que é aquela avaliação, enquanto você vai entendendo, você já está avaliando, já está fazendo o processo. Mas que nem avaliar essa avaliação muito base, rápida. exatamente, Rápida. e Tem não, gente que vem, e eu quero avaliação em uma semana, eu quero não avaliação leva em em um conta mês. o contexto familiar, não leva em contexto a rotina. Pega assim, olha aquela habilidade da criança, e não olha a questão de compreender toda essa complexidade. Eu fico, isso me dói muito, porque aí a família, o que vai acontecer? Vai gastar uma fortuna numa intervenção que não vai gerar resultados ótimos, resultados, as potencialidades. Por isso que essa base que você faz de avaliar e enxergar tantos aspectos vai dar base para outros avaliadores também, por exemplo, uma pessoa da área motora. Ele já vai chegar com a criança olhando vários aspectos que você trouxe. Vai olhar seu relatório, olha, essa família vai gastar muito menos se tiver esse primeiro contato muito bem feito. Sim. Tudo que eu quero é receber as suas avaliações para conseguir fazer esse acompanhamento de forma muito mais fácil, muito mais otimizada. Porque é exatamente isso. Gente, ninguém, né, nesse Brasil, tirando 1% da população brasileira, é rica. O resto é normal ou pobre. A gente não pode ficar gastando nosso dinheiro, não. A gente tem que saber É otimizar. verdade. Então, pega uma boa pessoa para avaliar, como a Eva, que está aqui para fazer esse processo de avaliação para construir uma intervenção de forma adequada. E outra que eu trago para vocês, eu sou da análise do comportamento e a Eva ela vai para a parte cognitiva e a gente se comunica. Não existe cada um no seu quadrado, não faz sentido. Da mesma forma que a gente se comunica com a pessoa da área motora, a fono que está ali, cada um trazendo um olhar das suas ciências, da sua base, sobre a mesma situação. Isso deixa tudo muito mais rico. Eu acho muito triste quando os terapeutas querem se comunicar sozinhos. Não se comunicar, né?
Porque a criança que perde. A criança perde é um tempo que não volta. Não é um tempo, Sim, por exemplo, vamos ver para as nossas. Eu fiz terapia na adolescência, tá? Que a minha eu podia ter aprendido mais habilidades ali. Você fez terapia também, que podia ter sido muito mais otimizada se os terapeutas tivessem lá atrás ferramentas adequadas, um olhar mais individualizado nesse processo. Possivelmente a gente teria mais ferramentas hoje em dia. Então, assim, eu olho para uma criança que às vezes os pais estão investindo tudo que podem ali, mas não está sendo esse ótimo. Essa intervenção não está sendo ótima por falhas, por não ter feito um processo avaliativo decente. sim, concordo. Eu quero trazer só uma pergunta que uma Uhum, pessoa trouxe, que eu acho muito legal a gente trazer sobre comportamentos repetitivos em adultos. Exemplos de comportamentos repetitivos em adultos. tá. Ó, estou com. Eu não sei se vocês viram eu mexendo na minha mão. Eu tenho mais um. Eu, quando estou conversando com alguém, me pego assim. Você, não sei se você quer Nossa, mostrar pra e a gente ainda tem os comportamentos repetitivos, aqui, ó. aqueles os pensamentos, esses olha, tem profissionais que não gostam que eu use esse termo. Tem gente que fala que é comportamento reverberante, mas se a gente olhar alguns estudos também, a gente pode pensar, se a gente for olhar os estudos, não, ver o conceito, né, da ecolalia. É porque para alguns, ecolalia, necessariamente a pessoa tem que estar numa imitação ponta a ponta falando, né? Mas esse pensamento, para alguns, pensamento reverberante, enfim, esse ato de ficar repetindo o que está pensando é totalmente repetitivo. E eu faço muito mentalmente isso, né? Também é uma forma, é um padrão em adultos. Escrever a mesma coisa constantemente é um comportamento repetitivo. Aí vem alguém e me fala, tá bom, mas daí quer dizer que eu sou autista, então. Não, não quer, porque você não fecha todos os critérios se você for investigado, provavelmente, né? Mas se Ansiedade. esse ponto te causa transtorno, o diagnóstico todo não fecha, você não fecha, mas trate isso. Isso é preocupante, não espere querer fechar uma caixinha. Se isso está te causando Uma transtorno. ansiedade, você tá lá, tá assim numa folha, né? Eu faço o mesmo desenho desde a minha adolescência. É, então, esses são modelos de comportamentos repetitivos em adultos. E eu repito o que as pessoas falam. A Dani, ela me fala assim, Eva, quero um copo de água. Aí eu fico, não é sempre, mas acontece. Quero um copo de água. Quero um copo de água. Aí eu pego um copo de água. Um copo de água. Eu faço isso. E conversando com outros adultos autistas, também tem alguns que fazem isso. Eu tenho um tipo de ecolalia que é uma que ela demora muito. Não chega a ser tardia, ela não é tardia, mas ela é a palilalia, né? A palilalia eu tenho. Então é bem mais, não é tão conhecida a palilalia, mas existe tantas camadas aí. E aí, por exemplo, as questões sensoriais em autistas adultos, né? Que muitas vezes a pessoa tem dependendo do ambiente, está tudo bem, mas muda alguma questão do ambiente, isso causa um transtorno na vida totalmente. A É, pessoa fica que tá embaixo do mar, afogando. exa Não consegue exatamente. prestar atenção em nada. E aí causa o transtorno no serviço. A pessoa, por exemplo, ela não tem tanta percepção de calor ou frio.
E aí ela vai para um ambiente onde o ar-condicionado fica muito gelado, ou tem muito essa mudança de temperatura onde ela está trabalhando e ela não tem essa percepção de tira casaco, coloca casaco, e isso causa uma irritabilidade muito grande, né? Aí a pessoa, essa irritabilidade que vem nela acha que, não, isso é porque tem uma. Mas não, tem um fundo do autismo. Sim, Eva, desculpa, tô. Não, tranquilo, eu tô lendo aqui. Ouço milhares de vezes a música trazendo, Sim, né? também. Aqui. Essa questão de autismo leve é um problemaço, né? Porque esse termo, ele vem muito, porque a gente vê, por exemplo, os outros transtornos, você vai ver muito esse termo de leve, por exemplo, a questão da deficiência intelectual, né? Que tem a questão do profundo e tudo, e outros. E o autismo, ele trouxe outra terminologia para isso, né? E eu acho que para todos não existe leve, não existe brando, não existe, por exemplo, você pegar, não, é só um pouquinho A esquizofrênico, não gente tem. sofre com as nossas questões. Eu, você foi pro shopping essa semana? Não, não, não me arrisco. Fui. Lotado, cheio. Eu não escutava nada. E filas, e filas, e filas. Gente, isso só causa um prejuízo. Sabem por quê? Porque o meu humor altera e daí eu não falo mais com ninguém. E daí eu já fico 2, 3 dias sem querer conversar com ninguém. E eu não consigo controlar isso porque eu só percebo que isso aconteceu depois de 3 dias. Sim. Isso. E tem e questões comportamentais, sociais também que nós temos. Ahn, por exemplo, é, vamos lá, eu dei até um exemplo que eu postei agora sobre autismo e grosseria. De vez em quando eu falo certas coisas que eu não tenho intenção nenhuma de ser grosseira, mas nenhuma mesmo de ser grosseira, mas eu acabo parecendo ser grosseira e eu sou grosseira. Eu sou para outra pessoa, a perspectiva da outra pessoa, eu feri o sentimento da pessoa por não ter observado uma questão, por não ter sido sensível. A pessoa sente, querida, mas isso veio por conta dos meus dentes. E uma coisa, quando a gente convive com outras pessoas, a gente sempre tem que estar trabalhando para ser a nossa melhor versão. É. Se a gente quer que a outra pessoa seja uma boa versão para a gente também, esse esforço tem que ser mútuo, né? Então, uma questão de estudo. Eu, por exemplo, eu não ligo nada para Natal. Mas nada. Eu fugia de Natal durante anos da minha vida. Eu fazia plantão em todo Natal e Ano Novo durante 10 anos da minha vida. Então, isso virou tão normal para minha família, e o Elias também não liga muito, que a gente é assim. Dá o horário de dormir, todo mundo dorme, segue a vida, a gente não tem esse negócio de troca de presente. Não existe, mas não existe há muitos anos. E isso, o que acontece com o meu núcleo familiar, e sempre foi muito estressante o Natal para mim, muito barulho e tudo. Isso foi muito acolhido aqui no meu núcleo familiar. E nós somos estranhos para o resto do mundo, somos esquisitos. Por eles terem me acolhido nessa minha questão de não conseguir lidar com esses encontros, nós nos tornamos pessoas estranhas. E aí vira família típica, né? Porque quando você tem uma pessoa que tem um transtorno, todo mundo vivencia isso também, né? É, parece que casam com isso, né? Se protegem com isso. Acaba sendo um caminho. Aqui, deixa eu ver aqui. Sobre a questão, cadê? Questão de hereditária, questão de família. Como é que a gente vê essa questão do histórico da família? Como é que você faz essas perguntas? Porque, enfim, né? A gente fala muito sobre o autismo ser genético, mas como assim genético também, né? Genético, hereditário. É, como bióloga, eu vou explicar que o autismo ele é genético, ele está no gene.
Mas ele não é hereditário. Ele pode ser, ele na verdade, ele é 85, 88% hereditário. O que eu quis dizer é que ele não é 100% hereditário. As pessoas confundem muito quando a gente fala a hereditariedade, porque acham que é aquela coisa que sempre obrigatoriamente é passado de pais para o filho. Não é. O autismo não é, tá? Ele tem, claro, seus 85, 89% de hereditariedade, mas ele é mais genético. Vocês vão ver que tem muitos pais que não têm os critérios do autismo completos. Eles são fenótipos ampliados. Eles têm alguns sinais claros do autismo, mas não fecham diagnóstico. Não tem prejuízo, tá? Eu tenho, igual também eu tenho caso que os dois pais são autistas e a família é toda atípica. Por isso que eu falo muito da hereditariedade ali no meu Insta. Não é 100% hereditário, não confundam as coisas. Igual quando pedem exame genético. Gente, não é 100%. Provavelmente esse dinheiro que você vai investir em um exame genético, você pode investir numa boa avaliação, porque o exame genético ainda pode dar um bom negativo, o seu filho realmente ser autista e você não ter usado bem aquele dinheiro, sabe por quê? Eu vou te explicar. Se a gente for pegar todo aquele pedaço de gene mesmo, ele sairia pelas orelhas. É enorme aquilo ali. No exame genético é pego um pedaço do gene, não é pego o gene. Ele é analisado um pedaço do gene. Mesmo que hipoteticamente eles pegassem o gene, eles não conseguiriam em fita avaliar todo aquilo ali. É enorme, vocês têm noção? Então a probabilidade de pegar o positivo é tipo bem nula. É uma coisa que eu falo assim, que assim, se você tiver condições financeiras, mas assim, condições financeiras É tranquilas e tudo, disso você vai, aí. você vai contribuir muito nas pesquisas. Você vai contribuir o fato de estar coletando o material genético, estudando. Nossa, isso contribui muito para as pesquisas mundiais, porque tem um banco e tudo. Mas assim, para uma pessoa normal como eu, assim, eu acho que você também é. O negócio pega. E o pior de tudo é que pega até para farmacogenômico, como você trouxe, fazer um farmacogenômico, que em alguns casos, que existe uma árvore de decisão, infelizmente alguns médicos não respeitam essa árvore de decisão e vão logo para o final lá, que é a questão assim, nós começamos testando as medicações, vendo, né? Nós não, os médicos que vão lá prescrever. E aí tem um momento que se decide fazer o farmacogenômico quando não dá, mas você não vai conseguir analisar todos esses genes, né? E aí cai nessa situação, porque você vai pagar 30 mil num farmacogenômico que nem sempre vai dar um dado que você Que realmente você precisa, um dado ainda. procurava. Eu fiz É. meu mestrado é em pesquisa genética. Eu não conseguia, não tinha um cluster que avaliasse o gene inteiro de, sei lá, 100 macacos que eu precisava avaliar. Imagina um gene de um ser humano. Caramba, que frustrante. Desculpa, Eu cheguei agora a eu tô pedir entendendo 18 porque clusters, foi né? tão. Tô agora entendendo porque foi tão pesado o seu mestrado. Jesus amado, gente. E aí vocês veem essa situação como nós aqui no autismo, eu falo que é uma coisa que eu tenho falado muito, em toda palestra que eu dou, assim, curso, é que o conhecimento me dá liberdade. Quando eu falo isso, as pessoas, ai, porque seu filho voou, né? Ai, porque sua vida é maravilhosa. O conhecimento, não, o conhecimento me deu liberdade para entender minhas limitações. Por quê? No momento que eu entendi que meu filho, que assim,
isso daqui é importante para o desenvolvimento dele, tal coisa é importante, esse seria o mundo ideal. Ok. Agora eu olho para o mundo real. A Dani recebe tanto por mês, ela tem tanto de tempo, ela tem essa rede de apoio, e a rede de apoio dela tira férias escolares. A gente começa a calcular tudo o que acontece na vida e a gente compreende, ok, então eu vou fazer com o meu possível. Então, isso é para tirar vocês pais que estão aqui, tirar esse peso, vocês que não têm filho, que são pessoas autistas que estão aqui, isso vale para vocês, por isso vocês precisam de conhecimento. E aí, por exemplo, uma boa avaliação, uma pessoa que saiba avaliar e saiba fazer um encaminhamento, como a Eva faz, ela vai te dar uma direção para você economizar tempo e recurso, que é tão escasso para Tem gente. uma parte na minha avaliação que o pai consegue aplicar até em casa para começar as terapias, sabia? Porque eu comecei a ver que eu recebia muitos pais que não conseguiam ter terapeutas o suficiente. A fundo não tem tempo 4 vezes por semana. E O... não, isso quando eles têm dinheiro para pagar, né? A intervenção, que o Exato. plano de saúde cobre, enfim, tem todo esse contexto. E sem contar que tem uma questão que é muito séria, é que se a gente não faz uma intervenção adequada no início, que a gente consiga um engajamento da família, mesmo que pequeno, e tenha resultado, a família desiste. Olha, a família desiste mesmo, principalmente quando chega na fase da adolescência, aí que desiste mesmo e fala, deu o que deu e pronto, acabou. E não pode ser assim. E nem na psicóloga vai. Eu tenho alguns que estão nessa situação. E é muito difícil para a gente acolher de novo. Para a gente repescar. Por isso que eu começo, toda vez que eu recebo, quando eu recebo um caso, eu pego essas avaliações e olho assim, vamos trabalhar uma coisa. Apenas uma coisa, mas a coisa mais relevante que mais incomoda. E aí, quando deu certo, aprendeu, nossa, melhorou aqui em casa, então tal coisa. Aí, tá bom, então agora vamos ampliando isso bem aos poucos, porque eu tenho que diminuir o custo de resposta da família. A família tem que entender que é importante, que tá tudo bem, que ela consegue, que, enfim. É isso, Eva. Eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tô ficando preocupada que as pessoas não estão pensando na vida dessa família, não estão pensando no contexto, elas estão pensando em intervenção. Eu não sei para quê. Porque se a gente está falando sobre intervenção para autismo, é para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa autista. Eu estou vendo crianças entrarem em clínicas lindas, maravilhosas, e reza, mãe. Eu não quero ficar aqui não, mãe. Ai, tá chato, mãe. Eu É, quero brincar ali. Lindas as clínicas, cheio de brinquedo. E não quer ficar dentro de uma clínica cheia de brinquedo. Tá errado isso. eu concordo. Eu tô ficando muito. E aí eu fico preocupada com toda essa situação que a gente está vivenciando. Ai, sei lá, Eva. Por isso que as pessoas. Eu tenho insistido, tem que fazer uma boa avaliação, tem que buscar essa informação de base para que vocês não vivenciem esse sofrimento. Isso não pode. Terapia, gente, não está limitada à clínica. Terapia é para a vida. Terapia é para você comer bem, para você ter um bom relacionamento com as pessoas, para que você não viva esse sofrimento. Autismo, gente, a palavra transtorno, que vem antes do espectro e antes do autismo, é a coisa que pesa, é nisso que a gente está focando. Se a pessoa tem características autistas durante a vida, ok. Mas se isso está causando transtorno a ela e a família dela, as pessoas que estão em volta dela, isso é preocupante demais. E é isso que a gente Precisa ser trabalha aqui. observado, né? Isso é o nosso foco, é a nossa luta diária. Então, assim, eu quero fazer um pedido para vocês. São dois pedidos. Primeiro, vocês sigam a Eva, que a Eva ela produz um conteúdo de altíssima qualidade.
desde as reflexões que ela traz, que sempre assim, quando eu pego assim, eu falo, gente, ela mexe na nossa alma e os conteúdos relevantes. E se vocês procuram uma pessoa para avaliar, eu recomendo a Eva. E eu falo que assim, eu não recomendo simplesmente porque ela é minha amiga, porque ela é minha amiga hoje. A Eva, eu já gosto da Eva antes de a gente se conhecer, porque eu conheci ela através dos relatórios dela e eu sou uma pessoa extremamente chata, gente. Eu não tenho outra palavra, eu sou chata. Eu sou cri-cri com o relatório dos outros. Tem profissional, gente, que eu recebo assim, que eu olho assim o relatório. Eu tô sem uma folha de papel, mas tem uns que eu recebo que é uma folha de papel que é uma avaliação. Eu fico olhando assim, eu falei, nossa, isso não é uma avaliação. Com um instrumento. Não, sei lá, né, a pessoa fez um resumo e acha que tá avaliando ali, uma pessoa, e cobrou uma fortuna da família, isso que me mata ainda, né? Então, assim, isso é uma triagem, ela fez a tal da triagem. Triagem por triagem, pronto. Aqui. É super complicado. Eva, aqui, ó, já estou seguindo, é exatamente isso, Francisco. Siga mesmo. Todo mundo aqui seguindo a Eva, agora já apertando aqui o botãozinho. E a Eva, ela faz parte da Liga Autismos, que é a minha comunidade. Inclusive, essa live eu vou colocar lá na Liga também, para as pessoas poderem acessar, compreender mais sobre esse processo do diagnóstico, do adulto, da criança, entender esse caminho e saber que profissional bom procurar. Porque nesse meio do autismo, eu não vou entrar nessa besteira de ficar falando, o autismo virou um comércio, autismo, porque para mim tomar água é um comércio. Tudo que a gente consome é um comércio, absolutamente tudo. Então, um transtorno não seria diferente. O problema é que, em cima da dor, é muito, não é que fácil, mas assim, as pessoas são muito vulneráveis. É verdade. Eu fui uma pessoa que eu gastei um apartamento em Brasília, intervenção no meu filho, que não deu resultado. E a questão é, no caso do Aquiles, eram profissionais bem intencionados, só que eles não tinham a base que ele precisava. Mas não é difícil de você achar pessoas que não estão bem intencionadas nesse meio. Então, assim, conhecimento vai te dar liberdade, busque bons profissionais nesse caminho como a Eva. Gente, Eva, eu só te agradecer pelo seu tempo aqui, por toda a Obrigada, sua disponibilidade Dani. para tirar as dúvidas. Um abraço para vocês. Eu possivelmente vou fazer essas minhas lives loucas, que eu gosto de fazer de vez em quando eu estou cozinhando. Eu voltei a fazer essas minhas lives do jeito que eu passou na minha cabeça, eu estou abrindo câmera para fazer. Mas se a gente não fizer uma ótima passagem de ano para todos vocês, e que em 2024, gente, a gente possa ser mais tolerante, que a gente possa se conectar mais com as pessoas de forma real mesmo, de forma empática. Nós estamos precisando disso na nossa comunidade. Porque o que eu vejo, Eva, não sei se você vê isso, a comunidade autista, ela tem tudo para dar certo. Mas, por exemplo, você vê comunidade de paralisia cerebral? Você não vê. Você não vê comunidade Não. de síndrome de Down? Você não vê esse fortalecimento. Então, a gente tem tudo que dá para dar certo se a gente seguir essa união, essa força, seguir no caminho do conhecimento. A gente tem. Eu concordo com você. E a gente faz diferença se a gente se unir de verdade. Gente, um beijo para vocês. Obrigada, Eva, e boa noite. Até Boa mais. noite.